Larga essa mochila agora, moleque. Você acha que engana quem aqui? O grito cortou o corredor brilhante do shopping como uma sirene indesejada. Vários clientes viraram o rosto ao mesmo tempo, como se alguém tivesse derrubado uma taça de cristal daquelas vitrines iluminadas. Lucas Araújo congelou no meio do caminho. Ele tinha apenas 10 anos. A mochila da Prada, azul marinho, simples, elegante, ainda pendia frouxa de uma das mãos. A vitrine da loja refletia a cena, luzes brancas, mármore polido, manequins impecáveis com roupas que custavam mais do que o salário de muitos. E ali, bem no centro de tudo, estava ele. Parado. Pequeno. Com medo. O segurança Rui avançou com passos duros, o colete preto estalando quando ele puxou Lucas pelo pulso. Fala. Você pegou isso de onde? Hein? Um grupo de clientes começou a se aproximar, curiosos, alguns com olhos afiados demais, outros com sorrisos escondidos nos cantos da boca, como se esperassem que aquele desfecho já fosse previsível. Uma mulher elegante, com óculos enormes e pulseira dourada, soltou sem pensar, eu sabia. Sempre eles. Eles. A palavra caiu como chumbo no chão. Lucas sentiu o rosto arder. Tentou falar, mas a voz não saiu. Rui ergueu a mochila como se fosse uma prova de crime. Essa bolsa não é pra você, garoto. Não custa o mesmo que esses tênis baratinhos aí. Alguns riram. E alguém comentou, apostam quanto que ele entrou quando o vendedor se distraiu? Outra mulher, cabelo loiro, coque perfeito, vestido verde esmeralda, estreitou os olhos. Se a mãe não educa, é isso que acontece. Cada frase era uma pedra. E todas eram jogadas na mesma direção. Lucas tentou se defender, finalmente conseguindo soltar a voz trêmula. Eu só estava olhando, eu pedi para ver, Rui gargalhou. Escancarado, alto, cruel. Pediu para ver? Claro. Deve ter pedido quando o vendedor virou de costas, né? O rosto de Lucas ficou ainda mais vermelho, e o garoto baixou os olhos para o chão brilhante do shopping, onde conseguia ver o próprio reflexo distorcido, pequeno, envergonhado, derrotado. A mochila escorregou dos dedos do segurança e caiu no chão, fazendo um som seco, quase doloroso. As pessoas deram um passo para trás como se um objeto sagrado tivesse tocado o chão pelas mãos erradas. Eu vou chamar a polícia agora, disse Rui, já puxando o rádio preso à cintura. E você vai explicar direitinho de onde roubou isso. Lucas sentiu o ar sumir do peito. Ele nunca tinha sido tratado assim. Nunca. O corredor inteiro parecia menor, mais apertado, como se as paredes se aproximassem. O perfume caro das lojas misturava-se ao cheiro metálico do medo. E então um par de saltos soou atrás do grupo. Não eram passos apressados. Eram firmes. Precisos. Como se cada toque no chão dissesse, deem passagem. Uma voz feminina, baixa, porém afiada como lâmina, atravessou as costas de Rui, solte o meu filho. O segurança congelou. As pessoas olharam para trás. E Helena Araújo entrou na cena. Tranças longas, blazer bege impecável, postura reta, olhos negros brilhando como vidro escuro. Havia algo nela que não combinava com a imagem simples que muitos haviam pintado na mente segundos antes. Era elegância silenciosa, e poder contido. Lucas correu para ela, escondendo o rosto na cintura da mãe. Helena pousou a mão na cabeça do filho, depois encarou Rui com a tranquilidade mais perigosa que ele já vira. Explique, disse ela. Sem elevar a voz. Sem perder a compostura. O que exatamente você pensa que meu filho fez? Rui tentou recuperar a autoridade. Senhora, seu filho estava com uma mochila de 1.000 euros na mão. Bom, eu tenho experiência. Eu sei quando alguém é suspeito. Helena deu um passo à frente. O perfume suave dela, caro, assinado, preencheu o ar com mais autoridade do que qualquer crachá. Suspeito de quê? De existir. O silêncio foi absoluto. A mulher loira murmurou.
Meu Deus, ela é a mãe, Rui pigarreou, desconfortável. Eu só estou fazendo o meu trabalho, madame. Helena ergueu uma sobrancelha devagar. Então vamos fazê-lo corretamente. Ela estendeu a mão em direção ao chão. Pegue a mochila. E agora vamos verificar as câmeras. Rui piscou. As câmeras? Sim, disse Helena, aquelas que você devia ter consultado antes de humilhar uma criança. A plateia murmurou, inquieta. Helena manteve a postura, calma, firme, letal. Ou prefere que eu peça para o shopping inteiro assistir ao vídeo comigo? A respiração de Rui travou. O corredor, anti-cenário de humilhação, agora começava a se transformar. E Helena, com o filho abraçado a ela e seus olhos fixos no segurança, deu a ordem final, leve-nos à sala de monitoramento. Agora. E ali, naquele instante, todos entenderam, a mulher que eles pensavam ser mais uma, não era alguém com quem deveriam mexer. A porta da sala de monitoramento se fechou atrás deles com um clique seco, abafando o burburinho do corredor. Lá dentro, o ar era frio demais, iluminado pela luz azulada de dezenas de telas que exibiam cada canto do shopping. O ambiente tinha cheiro de plástico novo, eletricidade e tensão. Lucas segurava firme a mão da mãe, não por medo das câmeras, mas pelo que ainda restava do constrangimento. Helena, ao contrário, parecia crescer em silêncio. A cada passo, sua postura dizia: eu não estou aqui para pedir permissão. O supervisor de segurança, um homem gorducho de camisa social mal passada, levantou-se assim que ela entrou. Boa tarde, senhora, posso saber o que está acontecendo? Helena olhou diretamente para ele. Você pode. Quero ver as gravações da loja de luxo no corredor principal. Agora. O homem piscou, confuso, antes de olhar para Rui, que ainda tentava parecer importante. Ela está insinuando que cometemos um erro, Rui disse, cruzando os braços, tentando manter a voz firme. Helena girou lentamente o rosto na direção dele, como se estivesse analisando uma peça defeituosa. Não. Eu não estou insinuando nada. Pausa. Eu estou afirmando. Rui engoliu seco. O supervisor limpou a garganta, tentando recuperar o controle. Senhora, precisamos de um motivo formal para mostrar as câmeras. Não podemos liberar imagens assim, do nada. Helena aproximou-se até a distância exata em que ele precisou inclinar-se para trás. Motivo? Ela repetiu, lentamente. O motivo é que vocês acusaram um menor de roubo, sem prova nenhuma, baseado unicamente na aparência dele. As palavras caíram com o peso de um martelo. O supervisor começou a suar. Sei claro, mas, Helena tirou algo da bolsa. A luz fria da sala refletiu no metal dourado de um crachá. O supervisor arregalou os olhos. Rui ficou sem ar. E Lucas, mesmo sem entender completamente, percebeu que a atmosfera mudou instantaneamente. Defensora Pública, Helena Araújo, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A autoridade estava ali, gravada em letras limpas, indiscutíveis. Então, ela continuou, guardando o crachá com a mesma calma. Vamos ver as gravações, ou preciso ligar para alguém mais acima? A sala ficou silenciosa. O supervisor apertou um botão. O monitor maior acendeu com a imagem do corredor externo da loja de luxo. Em seguida, ele acelerou a gravação até aparecer o pequeno Lucas entrando timidamente na loja. Pause aqui, disse Helena. A tela congelou. Lá estava Lucas, parado perto da vitrine, olhando a mochila Prada com uma curiosidade quase infantil. O vendedor se aproximou. Falou com ele. Sorriu. Mostrou a mochila, entregando-a nas mãos do garoto. Tudo estava ali. Tudo. Rui começou a empalidecer. O supervisor abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Helena olhou para Rui com uma expressão neutra, mas era a neutralidade que machuca, aquela que diz: eu já sabia de tudo desde o início. Vamos continuar, ela ordenou. Mais imagens. O vendedor conversando com outro funcionário. Lucas caminhando até o espelho,
segurando a mochila como quem segura um tesouro inesperado. Nenhuma tentativa de esconder. Nenhuma atitude suspeita. Nada. E então, Rui aparecendo na gravação, aproximando-se com o senho franzido, sem falar com o vendedor, sem perguntar nada, apenas agarrando o garoto direto pelo braço. Helena cruzou os braços. Eu gostaria que vocês me explicassem, disse ela, em que momento da gravação meu filho ameaça alguém, tenta fugir, ou comete qualquer ação ilegal. O supervisor balançou a cabeça, derrotado. Essa senhora, desculpe, foi um equívoco terrível. Rui finalmente explodiu, tentando se defender. Eu só fiz o que qualquer segurança faria. A senhora sabe como é. Esse tipo de... Ele parou a frase no meio. Mais tarde demais. Helena inclinou a cabeça. Termine. Esse tipo de... O quê? Rui fechou a boca com força, mas o estrago já estava feito. A sala inteira ficou congelada, como se até os monitores tivessem parado de piscar. Helena respirou fundo, mas não era uma respiração tensa. Era o tipo de suspiro que antecede uma sentença. Vocês expuseram, humilharam e aterrorizaram um menino de 10 anos. Ela olhou para Lucas. Depois voltou a olhar para os dois homens. Isso não vai ficar assim. O supervisor ergueu as mãos, desesperado. Nós assumimos completamente o erro. Podemos compensar. Por favor, não abra um processo. Helena sorriu. Não era um sorriso agradável. Compensar? Ela deu um passo para mais perto. Vocês nem começaram a entender quanto isso vai custar. Rui deu um passo atrás. E Lucas, pela primeira vez desde o início de tudo, sentiu algo novo: justiça. Não a justiça dos tribunais. Mas a justiça que nasce dos olhos de uma mãe que não aceita que o mundo machuque o seu filho. A reunião improvisada na sala de monitoramento terminou, mas o caos apenas começava. Quando Helena e Lucas saíram, o supervisor afundou na cadeira, pálido como quem acabará de receber uma sentença. Rui, o que você fez? Murmurou ele, passando a mão no rosto. Rui rosnou, tentando disfarçar o medo com arrogância. Eu fiz meu trabalho. Essas pessoas sempre aprontam, você sabe como é. O supervisor levantou a cabeça devagar. Rui, ela é defensora pública. Você tem ideia do tamanho da merda que você arrumou? Rui empalideceu um pouco mais, mas manteve o queixo erguido, orgulho inútil, torto, desesperado. Lá fora, Helena caminhava pelo corredor com passos firmes. Lucas seguia ao lado, ainda segurando o braço onde Rui o apertara. Helena notou. Está doendo? Perguntou ela, num tom mais suave. Lucas balançou a cabeça, mas havia uma sombra nos olhos dele, algo mais profundo que dor física. Eles passaram novamente pela loja de luxo. O vendedor que antes atenderá Lucas viu os dois. Quando seus olhos cruzaram com os de Helena, ele entendeu imediatamente. E correu até eles. Senhora, eu gostaria de pedir desculpas. Eu só entreguei a mochila porque ele perguntou o preço e Helena levantou a mão. Você não tem culpa. O vendedor engoliu a saliva, aliviado. Mas então, algo inesperado aconteceu. Lucas olhou para a mochila Prada dentro da vitrine, aquela que ele segurou por alguns instantes e que agora parecia pertencer a um mundo proibido. O garoto falou baixinho: Mãe, eu não deveria ter entrado ali. As coisas deles são muito caras. Eu devia saber meu lugar. Helena parou. O coração dela parou junto. Ela se ajoelhou diante do filho, segurando os ombros dele com firmeza, mas sem agressividade. Lucas, escuta o que eu vou te dizer. Ela respirou fundo. Não existe seu lugar. Existe o lugar onde você quer estar. E ninguém vai te convencer do contrário. Os olhos do garoto brilharam. Mas eles me chamaram de ladrão, e eles vão pagar por isso. A frase saiu como aço puro. Na sala de segurança, enquanto isso, o supervisor digitava freneticamente no computador.
Ele estava prestes a enviar um relatório interno quando a porta se abriu de um jeito abrupto. Era um homem de terno azul escuro, postura ereta, expressão fria, claramente alguém com poder. Ele olhou para o supervisor e depois para Rui. Fui informado de um incidente. O supervisor suou ainda mais. Senhor Olavo, está tudo sob controle. Olavo franziu o senho. Uma defensora pública acabou de dizer que vai processar o shopping inteiro. Isso parece sob controle para você? Rui tentou intervir. Senhor, eu fiz exatamente o que a segurança manda fazer. O menino estava... Olavo levantou a mão, interrompendo-o. Se abra a boca para falar a esse tipo de gente, você está demitido. Rui congelou. Olavo voltou-se ao supervisor. Quero acesso a todas as gravações. E quero agora. Lá embaixo, Helena segurou a mão de Lucas novamente. Nós vamos para casa, ela disse. Mas antes, ela abriu seu celular. Digitou algo rapidamente. E clicou em enviar. Lucas perguntou, o que você fez? Helena respondeu com a serenidade perigosa de quem está prestes a mover montanhas. Acionei o Ministério Público. Uma pausa. E também a imprensa. Lucas arregalou os olhos. A imprensa? Helena sorriu de lado. Você não imagina quantos jornalistas adoram uma história de discriminação em shopping de luxo. E assim, antes mesmo que mãe e filho chegassem ao estacionamento, 3 notificações começaram a pipocar no celular dela. Boa tarde, doutora Helena, pode me passar detalhes do caso? Podemos fazer entrevista ainda hoje. Tem imagens. Podemos ajudar a pressionar o shopping. Lucas olhou para a mãe como se estivesse vendo uma heroína de cinema. Helena, pela primeira vez naquele dia, sorriu de verdade. Agora, vamos ver até onde isso vai. E ia muito, muito longe. Até o momento em que Helena colocou o cinto de segurança no carro, o shopping inteiro já respirava diferente, como se o ar tivesse ficado mais pesado, carregado por uma tempestade invisível prestes a cair. Lucas olhava pela janela enquanto a mãe dirigia. Mas lá dentro, no fundo do peito, algo o incomodava, uma mistura de vergonha, medo e, ao mesmo tempo, uma estranha sensação de orgulho. Ele nunca tinha visto a mãe assim, tão firme, tão imbatível. No escritório da administração do shopping, Olavo, o gerente-geral, assistia às gravações com o maxilar travado. Cada segundo de vídeo era como uma martelada. Rui sendo agressivo. Lucas encolhendo o braço. O vendedor explicando tudo calmamente. A mão de Rui apertando o garoto com força. E, por fim, Helena, implacável, articulada, brilhando naquela sala fria como quem carrega no bolso não apenas um cargo, mas uma vida inteira de batalhas vencidas. Olavo fechou o laptop com força. Isso vai dar merda nacional, ele murmurou. O supervisor tentou argumentar. Talvez se oferecermos um vale-compra, um pedido formal de desculpas, você acha que uma defensora pública quer um vale-compra? Olavo explodiu. Ela vai querer a cabeça de alguém. E esse alguém, meu caro, é você. O supervisor ficou estático. Rui tentou dar um passo atrás, mas Olavo o encarou diretamente. E você, comece a limpar sua mesa. Rui arregalou os olhos. O quê? Mas você envergonhou a empresa. Você será investigado e afastado imediatamente. O mundo de Rui desmoronou ali, silenciosamente, tragicamente, inevitavelmente. Enquanto isso, Helena e Lucas já estavam a 10 minutos de casa quando algo inesperado aconteceu. O celular de Helena vibrou sem parar. Ela pensou que fossem mensagens de jornalistas. Mas não. Ela pegou o aparelho, olhou a tela, e seus olhos se apertaram. Era um número desconhecido. Ela atendeu. Doutora Helena Araújo? Perguntou uma voz grave, educada. Sim, ela mesma. Boa tarde. Aqui é Dr. Álvaro Fontes, procurador-chefe do Ministério Público. Recebi sua denúncia direta pelo nosso canal interno.
Preciso conversar pessoalmente com a senhora sobre o caso. Lucas virou o rosto imediatamente. Helena manteve o tom sereno. Claro. Quando? Estou a caminho do shopping. Ela abriu os lábios, surpresa. Hoje ainda? Incidentes assim precisam de ação rápida. E, como a senhora já deve imaginar, esse caso tem gravíssima repercussão social. Helena respirou fundo. Entendo. Estarei lá em 15 minutos. Ela desligou. Lucas perguntou, mãe, quem era? Helena girou suavemente o carro, fazendo um retorno. O homem que pode transformar tudo isso num processo gigantesco. Lucas ficou em silêncio. Uma parte dele ainda temia o que estava por vir. Outra parte, a que começava a descobrir sua própria coragem, acendeu como uma brasa. Quando voltaram ao shopping, algo havia mudado. Câmeras de televisão estavam na porta. Repórteres ajustavam microfones. Blogueiros de direitos humanos transmitiam ao vivo pelo celular. E, no centro, um carro preto oficial acabava de estacionar. As pessoas começavam a comentar, é político? É polícia? É escândalo? Quem é aquela mulher? Acho que é a mãe do menino. Helena desceu do carro com a postura de quem não teme plateia. Lucas segurou sua mão, mas agora não com medo. Com confiança. A porta traseira do carro preto abriu. Um homem de terno impecável, expressão austera e olhar afiado saiu, caminhando diretamente até ela. Doutora Helena? Sou o Dr. Álvaro. Eles apertaram as mãos. E então, diante da imprensa inteira, ele disse em voz clara, recebemos denúncia de discriminação racial e abuso contra menor ocorrida neste estabelecimento. A partir deste momento, o Ministério Público assume o caso oficialmente. Os flashes estouraram. Os celulares gravaram tudo. Lucas apertou a mão da mãe, sentindo o coração acelerado. Helena olhou para ele e murmurou, lembra que eu disse que ninguém pode dizer qual é o seu lugar? Lucas assentiu. Pois bem, ela completou, firme. Hoje, o seu lugar é exatamente aqui. E é o mundo que vai ter que se ajustar. O garoto sorriu. Pela primeira vez naquele dia, ele sorriu. O shopping, que minutos antes exibia vitrines brilhantes e música ambiente suave, agora parecia um tribunal improvisado. As pessoas gravavam, tiravam fotos, comentavam. E no centro de tudo, Helena, Lucas e o procurador Álvaro. Era como se o luxo tivesse desabado, revelando o concreto duro por baixo. Olavo, o gerente-geral, vinha apressado pelo corredor, o terno impecável já amarrotado, o suor escorrendo pela têmpora. Ele tentou forçar um sorriso profissional quando se aproximou do procurador. Boa tarde, doutor, é uma honra recebê-lo. Podemos conversar em particular? Mas Álvaro não recuou. O que eu tenho a dizer interessa ao público. Olavo empalideceu. A multidão aproximou-se ainda mais. Os celulares ergueram-se num movimento quase sincronizado, como uma plateia silenciosa esperando o veredito. Recebemos denúncia formal, anunciou o procurador, de que o menor foi acusado injustamente de furto, submetido à força física, constrangimento e discriminação racial por parte da segurança deste estabelecimento. Um murmúrio indignado percorreu o shopping. Lucas abaixou um pouco os ombros, mas Helena passou a mão na cabeça dele, restaurando a coragem. O procurador continuou, as gravações das câmeras de segurança confirmam a inexistência de qualquer irregularidade por parte do menor. Ele então virou o corpo para Olavo. Gostaria que o estabelecimento explicasse por que não houve apuração antes de uma abordagem violenta. Olavo tentou se recompor. Dr. Álvaro, eu asseguro que o shopping não compactua com esse tipo de comportamento. O funcionário em questão já está sendo afastado. Afastado não é suficiente, cortou Álvaro. A plateia reagiu com pequenos sussurros. Este caso será encaminhado para ação civil pública e processo administrativo por discriminação. Rui, que observava tudo de longe, sentiu as pernas fraquejarem. O procurador então chamou, Helena,
poderia relatar o ocorrido na frente das câmeras? Helena respirou fundo. Não era apenas um depoimento. Era uma ferida sendo aberta diante do país inteiro. Ela se colocou ao lado de Lucas, protegendo-o com o braço, e começou: meu filho entrou na loja porque gostou de uma mochila. O vendedor o atendeu com gentileza. Em nenhum momento houve suspeita de furto. Pausa. Até que um segurança o agarrou pelo braço, sem perguntar nada, sem verificar nada, apenas porque ele é negro. O silêncio ficou tão profundo que o ar pareceu parar. Helena continuou, a voz firme, porém emocionada: meu filho tem 10 anos. 10. Ele estava sorrindo quando entrou na loja. E saiu tremendo, achando que o lugar não era para ele. Ninguém deveria carregar esse tipo de vergonha. Um suspiro coletivo percorreu o ambiente. Lucas apertou a mão da mãe, lutando contra as lágrimas. Nesse momento, um jornalista aproximou-se. Helena, o que a senhora espera como reparação? Ela virou o rosto para a câmera, e havia ali a calma perigosa de quem sabe exatamente o que está fazendo. Não quero dinheiro. Quero respeito. Depois acrescentou, e quero garantir que o próximo menino negro que entrar nesse shopping seja tratado como qualquer outro cliente. A multidão concordou. Lucas ergueu os olhos, dessa vez, não havia medo, apenas orgulho. Olavo, desesperado, tentou recuperar o controle. Nós estamos dispostos a oferecer acompanhamento psicológico, pedido formal de desculpas, treinamentos obrigatórios, mas Helena balançou a cabeça. Desculpas não desfazem trauma. Treinamento não muda a mentalidade racista. A lei, sim. O procurador completou, e é isso que acontecerá. Do outro lado do corredor, Rui tentou escapar discretamente, mas um grupo de jornalistas o cercou. Você chamou o menino de ladrão? Por que agarrou uma criança sem prova? Você costuma agir assim com clientes negros? Rui tapou o rosto. Era tarde demais. A internet já o reconhecia. O nome dele já estava nos trending topics. A vida dele desmoronava na velocidade da luz. Depois de quase 1 hora de depoimentos, gravações e declarações, o procurador agradeceu a cooperação e se retirou para iniciar os procedimentos oficiais. Os jornalistas continuaram entrevistando Helena. E, finalmente, quando tudo pareceu acalmar, Lucas puxou a mão da mãe. Mãe, posso te pedir uma coisa? Claro, meu amor. O que foi? Ele apontou discretamente para a vitrine da loja de luxo. A mochila Prada estava lá, no mesmo lugar, brilhando sob a luz calculada da vitrine, só que agora, para Lucas, ela já não parecia um objeto proibido. Eu ainda gostei dela. Helena olhou para o filho. E pela primeira vez desde o início do caos, ela sorriu, com ternura verdadeira. Então vamos ver o preço direito. Do jeito certo. Do jeito que você merece. Os dois caminharam até a loja. A multidão abriu passagem. O vendedor, ao vê-los, entendeu tudo e apenas disse: sejam bem-vindos. Lucas entrou erguendo a cabeça, finalmente sentindo que o mundo, mesmo que por um instante, o reconhecia como alguém que tinha direito de estar ali. E Helena acompanhou o filho com a certeza profunda de que, naquela tarde, eles não estavam apenas comprando uma mochila. Eles estavam quebrando um teto de vidro.